Vamos dar sequência, então, à nossa aula sobre atividades complementares durante o período colonial. E agora a gente vai falar sobre a atividade da pecuária. A pecuária, ela esteve ligada ao mercado interno. A princípio, ela se desenvolveu nas regiões, nas proximidades dos engenhos, e o criar gado era extremamente importante na lavoura ou no engenho, exatamente porque esse gado ele poderia ser utilizado como força motriz, ou seja, o gado era utilizado para fazer a moenda funcionar, ele era utilizado para fazer a aragem da terra, ele era utilizado como alimentação e você utilizava o gado também como tração para o transporte das caixas de açúcar para as áreas de embarque. Tá? Então, quando a gente fala de pecuária, a gente deve levar em consideração que durante o século XVI, essa atividade ela vai se desenvolver na região litorânea. E se a gente está falando que essa atividade vai se desenvolver na região litorânea, significa que a criação de gado vai se dar no mesmo local em que você está tendo o plantio da cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, isso não vai funcionar muito bem, porque há uma necessidade cada vez maior de aumentar as áreas agricultáveis, significa dizer que os senhores de engenho eles necessitavam cada vez mais de terras para o plantio da cana-de-açúcar, ao mesmo tempo que a criação de gado começa também a passar por um processo de crescimento. Logo, havia uma necessidade para essa pecuária, para a criação de gado, ou seja, você precisava de pastagens, terras cada vez maiores. Tá? Então, essa conta acaba não fechando, né? Você ter a pecuária e a atividade açucareira no mesmo local. O que a gente vai observar? A própria coroa toma uma decisão importante em 1701, através de um regimento, que é o regimento de 1701, a coroa portuguesa acaba proibindo a atividade da pecuária na região litorânea, obrigando inclusive que essa pecuária se deslocasse do litoral para o interior por cerca de 66 quilômetros. Significava dizer que não se podia criar gado numa região próxima ao litoral. Ou seja, você tinha que se deslocar por 66 quilômetros. E aí, quando a gente fala de deslocamento do litoral para o interior, a gente está falando desse processo de interiorização. A gente está falando desse processo de desbravamento do sertão. E aí a criação de gado ela vai se dar na extensão de rios, né? Sobretudo na extensão do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Essa atividade da pecuária ela também mostra para a gente um elemento que é importante, que é a ideia de uma sociedade mais flexível do que a sociedade açucareira. O que a gente observa é que os senhores de engenho eles vão continuar vivendo na zona da mata, eles vão continuar à frente das suas fazendas açucareiras, de açúcar, de cana-de-açúcar, e, consequentemente, eles vão delegar a outra pessoa os cuidados dessas fazendas de gado, né, dessa atividade da pecuária. Então, o que acontecia? O senhor de engenho, frequentemente, ele permanecia na zona da mata, ele permanecia na sua região de origem, mas ele contratava alguém para que esse alguém tomasse conta de suas fazendas de gado, do gado que precisava ser deslocado do litoral para o interior. E esse alguém, geralmente, era um indígena ou um mestiço, né? E esse indivíduo era o vaqueiro. Esse vaqueiro, ele trabalhava em sistema de parceria. Na prática, ele desempenhava suas funções e, em troca dessas funções desempenhadas, ele recebia gado em troca. Então, a cada 4 gados, a cada 4 bezerros nascidos, esse vaqueiro ele recebia um. Ele era auxiliado por outros indivíduos. Geralmente, você tinha a produção, a criação de gado em extensas propriedades, você precisava dessa pastagem, não necessitava de tantos trabalhadores, eles tinham uma objeção em relação ao trabalho escravo, porque acreditavam que, além de ser uma mão de obra cara, você teria um outro problema, por conta da extensão das terras, haveria a possibilidade de fuga dessas pessoas. Então, geralmente, o vaqueiro ele era auxiliado por outros trabalhadores livres, que serão denominados de fábricas. Tá? Então, esses fábricas eles vão desempenhar as funções junto aos vaqueiros nessas fazendas de criação de animais, de criação de gado, e em troca vão receber um salário. Tá? Então a gente observa que dentro dessas fazendas de gado, a partir dessa atividade da pecuária, a gente assiste também a uma maior flexibilização, a uma sociedade mais flexível do que a sociedade açucareira. Outro fato importante quando a gente fala da pecuária no Brasil é que à medida que você vai tendo um processo de desbravamento
do sertão, essa atividade da pecuária ela vai se deslocando, inclusive, para o Vale Amazônico. E, posteriormente, como eu já havia adiantado, essa atividade da pecuária ela também vai se desenvolver numa região, ela vai se desenvolver também para atender a região mineradora, a região da mineração ali por volta do século XVIII. E outra coisa importante, todas as vezes que a gente fala de pecuária, dentro desse contexto do Brasil colonial, a gente deve levar em consideração que a criação de gado também é importante para a região sul, né? A própria coroa portuguesa ela vai incentivar a atividade da pecuária na região sul, porque ela observava que a criação de gado naquela região poderia assegurar as terras mais ao sul do que hoje nós conhecemos como o Brasil, uma região sempre de disputa durante o período colonial e também durante o período imperial entre a região, entre os portugueses e os espanhóis. Tá? Então, quando a gente pensa na atividade da pecuária, lembrem-se sempre que é uma atividade que estará ligada tanto à atividade açucareira, como também, posteriormente, à atividade da mineração. Essa atividade da pecuária ela vai abastecer o mercado interno. Essa atividade da pecuária ela vai ser importante porque a gente vai ter um processo de interiorização do nosso território e é uma atividade que, inclusive, mostra para a gente uma sociedade um pouco mais flexível do que a sociedade açucareira. Um outro ponto que eu gostaria de tocar com vocês, quando a gente fala de atividades complementares, são as atividades ligadas também aos gêneros alimentícios, né? Além do gado, que vai ser utilizado como alimento nos engenhos, a gente deve também se lembrar da mandioca, né? Essa mandioca ela também vai ser plantada nos engenhos, mas geralmente você vai ter uma escassez de mandioca nas regiões mais produtoras ou nas regiões de maior produção da cana-de-açúcar, exatamente porque os senhores de engenho eles preferiam aumentar as áreas de produção de cana-de-açúcar porque eram mais rentáveis do que você simplesmente produzir roças ou fazer roças com plantio de mandioca. E a própria coroa portuguesa vai criar leis obrigando os senhores de engenhos a criarem roças maiores, né, para o plantio desses gêneros alimentícios. Tá? Então, uma outra atividade complementar importante, que é uma atividade de subsistência, é o plantio da mandioca. Um outro elemento também que é importante dentro dessa conjuntura é a atividade algodoeira. Então, durante o século XVI, o algodão ele vai ser plantado, ele vai ser utilizado para a confecção de roupas daqueles que viviam na posição de escravos, e ali por volta do século XVIII, esse algodão produzido aqui na América Portuguesa ele vai ganhar um maior destaque, porque lá no século XVIII a gente tem um processo de independência do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. É no século XVIII que a gente tem a chamada Primeira Revolução Industrial e a produção algodoeira brasileira vai acabar servindo, dentro dessa conjuntura histórica, ao mercado internacional. Tá? Um outro ponto, quando a gente fala de atividades complementares, é as chamadas drogas do sertão. Né? Essas drogas do sertão, quando a gente estuda, geralmente ela também aparece no momento em que a gente vai falar sobre a expansão territorial. Mas é fundamental a gente observar o seguinte, que a atividade de extração das drogas do sertão vai se dar na região amazônica. Nessa região da Amazônia, você vai ter um processo de ocupação, e essa ocupação ela é importante porque há muito tempo essa região era visitada por espanhóis, por holandeses, por franceses, que cobiçavam tudo aquilo que existia na Amazônia, mas, sobretudo, cobiçavam ter acesso a uma região estratégica, né? Porque aquela região poderia levá-los à região da mineração, né? Das minas de prata que pertenciam aos próprios espanhóis. Tá? Então a gente vai ver que a extração de drogas do sertão na região da Amazônia também vai ser um elemento importante, porque vai colaborar com o processo de ocupação da Amazônia, com o processo de interiorização. A gente vai chamar de drogas, dentro desse contexto de século XVII, era tudo aquilo que compreendia as chamadas especiarias, então eram tintas, eram óleos, temperos, ervas medicinais. Quando a gente fala da extração desses produtos na floresta amazônica, a gente está falando especificamente do cravo, da canela, da castanha, do cacau, da salsa-parrilha, enfim, de uma série de ervas medicinais. E um outro ponto importante é que a extração dessas drogas do sertão na região da Amazônia leva a um processo de povoamento da região norte do Brasil. Porque, como eu já havia dito, a princípio, esta região vai ser
de interesse de uma série de outros povos, dentre os quais os espanhóis, holandeses e franceses, e somente depois, mais precisamente ali por volta de 1616, é que a coroa ibérica vai efetivamente ter interesses sobre essa região. E o interesse vai acabar levando à construção de um forte na região de Belém, onde se originaria posteriormente a própria cidade de Belém que conhecemos hoje. Tá? Quando eu usei o termo coroa ibérica, em 1616, é porque dentro desse contexto histórico a gente está vivendo a União Ibérica, a união das coroas da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, dentro desse contexto histórico, estavam sendo comandados politicamente pelo mesmo rei. Tá? Uma outra questão importante, quando a gente fala das drogas do sertão, é que essas drogas do sertão vão acabar sendo cobiçadas pelos colonizadores. Por quê? Porque elas poderiam substituir a atividade de especiarias que eram extraídas, que eram buscadas, encontradas lá no Oriente. Então, o próprio Portugal, durante o século XVII, vai viver um processo de crise. Essa crise já havia começado no século XVI. Eles tentaram estancar essa crise a partir da atividade açucareira, mas era sempre muito importante você buscar outras atividades. E dentre essas outras atividades exploratórias, você vai encontrar exatamente as chamadas drogas do sertão, em substituição às especiarias do Oriente. Tá? Uma outra questão importante, quando a gente fala das drogas do sertão, é que ela será explorada pelas companhias religiosas. Então você vai ter uma série de ordens religiosas atuando nessa região da Amazônia. Dentre essas ordens religiosas, você tem a dos franciscanos, dos carmelitas, mas fundamentalmente você tem ali a ordem dos jesuítas. Portanto, essa atividade de exploração das drogas do sertão na região da Amazônia, ela será lucrativa para Portugal, ela será lucrativa para os colonizadores, mas ela também será lucrativa para a própria igreja, porque cabia aos jesuítas a chefia da exploração dessas drogas do sertão na Amazônia. E a extração desses produtos eram feitos através da mão de obra indígena. Tudo bem? Então, basicamente, a gente passou por alguns dos aspectos ou por algumas das atividades complementares durante o período que a gente chama de período colonial. Lembrando sempre que essas atividades complementares elas vão colaborar com o alargamento de nosso território. Tá? Então, para além de serem atividades de subsistência, de atividades que colaboraram com o enriquecimento dos colonizadores, a gente vai ter também essas atividades sendo importantes porque elas nos levaram para uma interiorização e, consequentemente, para um alargamento do nosso território. Tá? Então, drogas do sertão, algodão, a própria ideia o plantio da mandioca, a atividade da pecuária, a questão da produção do fumo. Então, tudo isso é importante para a gente entender a lógica e os elementos econômicos desenvolvidos na América Portuguesa durante o período colonial.